nosso respeito. Que o Senhor Jesus, Ele possa nessa noite nos encher do poder dEle e que possamos ser transformados pelo Teu poder. Oh, aleluias. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Nós te adoramos, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abro as mãos para receber. Então levante as suas mãos para os céus e receba o milagre do Senhor nessa noite. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, a mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, aleluia. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abro as mãos para receber. Então receba do Senhor aquilo que você veio buscar nessa noite. Que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, nós te clamamos, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse.
minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abro as mãos para receber. Então receba do Senhor o seu milagre, meu irmão. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber o meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse e abro as mãos para receber. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, nos reunimos nesta noite de quarta-feira, porque queremos mais do Senhor, queremos buscar a Tua face, queremos, meu Deus, ser envolvidos pela Tua presença, ter intimidade, comunhão com o Senhor. Vem, Jesus, vem, ó Deus amado da nossa alma, vem, ó Deus, nos ajudar estendendo as Tuas mãos. Ah, Senhor, nos socorrendo, tirando-nos, ó Deus, do lamaçal do erro, do pecado, nos ajudando a vencer a incredulidade, nos ajudando, ó Deus, a vencer as nossas limitações, os obstáculos, os problemas que se levantaram na nossa casa. Vem, Senhor, vem, ó Deus, ajudar esta mulher que clama, ajudar, ó Deus, este homem que suplica, socorrer, meu Deus, destas pessoas que têm buscado a Ti. Oh Jesus, hoje é o culto de colocarmos a nossa família, meu Deus, no altar do Senhor. Altar é lugar de sacrifício, meu irmão, altar é lugar de renúncia, minha irmã, altar é lugar de você abandonar tudo que você acha que é correto, para tomar em suas mãos aquilo que Deus tem para você. Ah, diz o Senhor que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos, meu Deus, um mover do Senhor, nós queremos ver o Teu manifestar, o Teu agir, o Teu operar. Vem, Senhor, porque sabemos que quando o Senhor age, quem pode impedir? Ninguém impedirá o agir do Senhor, ninguém pode frustrar os Teus planos. Oh Jesus, nós assim Te buscamos, nós assim, meu Deus, queremos ter um encontro verdadeiro contigo. Então nos ajuda, ah Senhor, ajuda esta mulher que chegou aqui com o coração amargurado, entristecido. Ajuda este homem, ó Deus, que chegou aqui preocupado, que chegou aqui abatido. Senhor, estenda as Tuas mãos, vem socorrer-nos, ó Deus, nesta noite. Vem, ó Deus, falar ao nosso coração. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Senhor, Pai. Assim declaramos que eu e a minha casa Te serviremos. Assim eu declaro que esta pessoa há de servir ao Senhor. Ah, Jesus, na sua plenitude, não de qualquer maneira não, mas se entregar sem reserva. Oh Jesus, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, o nosso clamor, Pai, receba. No alto céus onde o Senhor está, diz a Tua palavra que o trono do Senhor está firmado nos céus, e a terra é o estrado dos Teus pés. Oh Jesus Cristo, vem, vem, Senhor, sem demora. A Tua palavra diz que o Senhor não nos desampararia, e eu creio, Senhor, que Tu és, meu Deus, verdadeiro,
Cordeiro. Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Pai, esta pessoa que veio aqui, esta pessoa que está nesta casa, na casa do Senhor, ela precisa de uma resposta, ela precisa de uma mudança, ela precisa de uma transformação. Vem, Jesus, vira a página da história desta pessoa, este que chegou aqui com fracasso, esta que chegou aqui com o pensamento de desistir, de abandonar tudo, de jogar tudo para o alto. Pai, vem. O Senhor disse que transformaria o nosso entendimento, para que pudéssemos experimentar o que é bom, perfeito e agradável, que só o Senhor tem para nos dar. Pai, nós queremos então, nós suplicamos ao Senhor, na certeza de que o Senhor está nos abençoando. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus está te abençoando agora, Deus está te envolvendo agora, Deus está mudando agora a sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Tu és fiel, Tu és, ó Deus, em nome de Jesus, aquele, ó Deus, que opera maravilhas, Tu és aquele que opera milagres, Tu és aquele que opera, meu Deus, o impossível. Ah, Jesus, Tu faz o impossível se tornar possível. Então venha, vem, Jesus, nesta hora, nós precisamos de Ti, Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda. Oh, Jesus, Tu estás neste lugar para abençoar, para envolver esta igreja com a Tua glória, com a Tua presença. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. A Bíblia diz que aquele que procura, ele acharia. Então comece agora a buscar, comece agora a pedir, comece agora a dizer para Deus: Deus, eu estou aqui na Tua casa, porque eu quero mais de Ti, eu necessito da Tua ajuda. Pai, eu preciso do Senhor. Vem, Jesus, vem, amado da nossa alma, e nos socorra, nos faça mais do que vencedores, nos faça, meu Deus, em nome de Jesus, alguém que vai vencer sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as situações. Jesus Cristo, Pai, Tu és o Deus que não falha, Tu és aquele que opera maravilhas, Tu és aquele que opera milagres. Então opera, Jesus, nessa noite, opera, Jesus, nesta hora, opera, Senhor, coisas extraordinárias aqui no meio do Teu povo. Oh, meu irmão, levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo e diga: Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que fale ao meu coração através da Tua palavra. Diga: Deus, ajuda-me a preparar o meu coração para que eu possa receber a palavra do Senhor. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Esse Deus é poderoso. Boa noite, povo de Deus. Se assente aí, por favor. Tudo bem com vocês, pessoal? Nós estamos hoje na 5ª lição da Escola da Fé, onde nós iremos aprender da parte de Deus, com o Senhor Deus, a fórmula da oração. Perceba que a frase já diz tudo. Qual? Fórmula da oração. Para se orar a Deus, existe uma fórmula, não uma regra. Fórmula é diferente. E esta fórmula, Jesus deixou para nós na palavra de Deus, onde nós aprenderemos como orar de uma forma que agrada ao Senhor e que, de certa forma, Ele também venha nos responder. Quem está entendendo, diga amém. Então eu vou pedir para os obreiros entregar aí para todos vocês, inclusive a cada quarta-feira, né, eu tenho entregado esses estudos. Nós já estamos no 5º, são 12 lições da fé, que vai nos fazer vitoriosos em nome de Jesus. Inclusive nós já temos até testemunhos a serem contados acerca desses estudos que nós temos feito aqui, que Deus tem nos agraciado. Amém, pessoal? Tem sido bênção em nome de Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? E se não tiver?
Se não tiver, vai ficar. Então diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado assim: está tudo bem com você? Diga assim: fica tranquilo, porque se não estiver, vai ficar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Ei, Jesus é lindo. Irmão, estou feliz. Estou feliz hoje e amanhã estarei feliz novamente. E assim todos os dias. Sabe por quê? Eu aprendi algo. Tem coisas que, quando ouvimos de alguém, principalmente de pessoas que estão na fé, porque nós não podemos emprestar os nossos ouvidos para todo mundo, né? Porque nem todo mundo está na fé. Mas certa vez, eu vou até aqui, não sei se ela está assistindo ou não, a minha sogra, vou elogiar ela aqui. Diz que sogra, o pessoal tem piadinha com sogra, né? Sogra é coisa de Deus, irmão. Né, meu bem? Inclusive, eu gosto mais da sua sogra do que da minha. Eu gosto mais da sogra da minha esposa do que da minha. Mas é normal isso aí. Se a minha sogra estiver assistindo, ou vai assistir depois, não sei. Mas um dia ela falou assim para mim, ela falou assim: meu genro, o diabo não merece uma gota da nossa lágrima. Ele não merece. E ela falou, e eu falei assim: olha, minha sogra tem razão. Você sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós enfrentamos situações que nos deixam tristes. E às vezes até choramos por causa daquela situação. E é tudo que o diabo quer. Primeiro ele faz você ficar triste com uma situação, com uma circunstância, ou até com pessoas. E depois ele arranca lágrimas dos seus olhos e ele fica debochando da cara do crente quando o crente chora. Ao invés de clamar a Deus que tudo pode, o crente está chorando, o crente vai lá para as redes sociais, se bem que não está nem muito podendo falar muito nas redes sociais, estão censurando tudo, né? E aí os crentes vão para lá e aquela coisa e tal, mas ao invés de colocar o joelho no chão e orar pedindo a Deus, é o que nós deveríamos fazer e às vezes não fazemos. E ela virou para mim e disse assim: meu genro, o diabo não merece uma lágrima da gente. E eu parei e comecei a prestar atenção que ela tinha razão no que estava falando. E às vezes é o que aconteceu com você essa semana. Por algo que aconteceu, você ficou triste e você até chorou. Faz isso não. Se você tiver que chorar, chore na presença de Deus. Sabe por que nós não choramos na presença de Deus? Porque ninguém, em regra, entra assim: Senhor nosso Deus, não, ninguém. Isso aí é o hipócrita e o fariseu que faz isso. Ele já chora antes, depois que ele ora. O hipócrita, o fariseu, ele faz isso. Mas em regra, para chorar, irmão, você tem que estar ali buscando, você tem que estar ali orando, pelo menos comigo acontece assim, não sei se em regra é assim. Agora, toda regra existe uma exceção, né? Talvez com alguns seja diferente, mas em regra é assim, você começa envolvendo, vai falando, você sente que Deus está ali, né? Você sente Deus também falando com você, porque a oração é um diálogo. E daqui a pouco, depois ali, sei lá de quantos minutos, porque não existe padrão para isso, mas passa-se 5, 10, 15, 20, e quando você percebe, as lágrimas já desceram no seu rosto. O que eu estou querendo dizer? Que isso demora um tempo para acontecer. Por que às vezes não choramos na presença de Deus? Porque muitas vezes a nossa oração é algo muito instantâneo, rápida, né? E quando fazemos, né? Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. Eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preciso tirar um momento. Não é essa oração que nós fazemos aqui não. Porque essa aqui é padrão. É aquela que você faz no particular. Só você e o Senhor. É dessa que eu estou falando. Amém? Por quê? Porque a quinta lição da Escola da Fé é a fórmula da oração. Inclusive, diz assim, ó: a oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Ela é o que, irmãos? O recurso. Olha só o que a Bíblia está dizendo.
ela é o recurso que temos nos momentos, quais momentos? Difíceis. Nos momentos difíceis. E dela todos os seres humanos fazem uso, ou deveriam fazer. O único recurso nos momentos de tribulações, nos momentos de aflições, que nós, como cristãos e filhos de Deus, temos para ter os nossos pedidos atendidos e também passarmos por cima daquela situação, é orando, é colocando diante de Deus, porque Ele sabe como nós devemos agir e como nós devemos proceder, principalmente naqueles momentos difíceis. Só que às vezes nós não temos colocado diante de Deus e queremos agir por conta própria. Me faz lembrar da história do rei de Judá, Ezequias. A Bíblia diz que Senaqueribe veio e sitiou ali em Judá para se apossar daquele território. E a Bíblia também declara que chegou em um determinado momento que ele mandou uma carta para o rei Ezequias. Ezequias era o rei do povo de Deus naquela época. Inclusive essa carta tem um nome. Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Não lembra? Essa carta tem um nome e se chama Carta de Afronta. Inclusive, o cristão, quando é afrontado, deveria aprender com Ezequias. Porque Ezequias não fica irado, ele não vai bater boca, ele não vai, apesar de que naquela época era contra a carne e o sangue que se pelejava e que se lutava, mas Ezequias não faz. O que Ezequias faz? Ezequias pega a carta de afronta que Senaqueribe levou para ele, dizendo que iria destruir, que iria tomar posse daquele território onde Ezequias reinava. Ezequias pega a carta de afronta, leva no altar e apresenta para Deus. Quem está entendendo, diga amém. E como é que ele apresentou? A Bíblia não fala qual foi a oração, mas ele não chegou lá no altar e deixou apenas. Acredito eu que ele deve ter se ajoelhado e deve ter apresentado a Deus as suas razões, porque Isaías disse: alguém lhe afrontou, está passando por um momento difícil, é um problema que aos seus olhos é difícil de resolver? Apresente as tuas razões, entre comigo em juízo, em oração, para que eu possa te justificar. Diga graças a Deus. Quem é que justifica? Deus. Quando? Quando você leva diante dele as suas razões, a sua situação e apresenta a ele em oração. A justificativa é do Senhor. Deus justificou o rei Ezequias, Deus também vai justificar cada um de vocês. O recurso do cristão é a oração. Ore. É um problema familiar? Apresenta a Deus. É o seu marido que está dando trabalho? Apresenta a Deus, não briga com ele não. É a sua esposa? É os seus filhos? Não bata de frente, não provoque a ira dos filhos. A Bíblia declara isso. Apresente a quem? A Deus. Por quê? Porque nada melhor do que o fabricante para saber aonde está o problema e como consertar de uma maneira que ele não venha apresentar defeito mais. Diga graças a Deus. E como isso deve ser feito? Oração. Eu brinquei aqui, mas é verdade. É a sogra? Oração. É o sogro? Oração. É o cunhado, pastor? Oração. Por quê? Porque este é o nosso recurso. Inclusive, o quanto é sério isso. Jesus falou que a casa dele seria chamada o quê? Casa de oração, irmãos. Continuando, apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. E é verdade. Por quê? Você já vai aprender.
Quando os discípulos de Jesus viram que ele, ou seja, que Jesus obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse o quê? Irmãos, me desculpe a sinceridade, mas ninguém durante o tempo todo que eu tenho de ministério, esses longos anos, ninguém nunca chegou para mim como pastor e falou assim: meu pastor, como eu devo orar para ter os milagres de Deus na minha vida? Nunca, que eu me lembre, nunca ninguém chegou até mim e me perguntou algo desse tipo. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Pastor, essa pessoa aqui está passando problema, ora por ela, como se fosse só minha obrigação, como se Deus só ouvisse a minha oração. Pastor, minha vida sentimental está passando problema, ora por mim, pastor. Tá, eu vou orar, mas você também pode orar e Deus também pode te responder. Nós não fazemos o uso do recurso em que temos. E o que me chama a atenção é que os discípulos presenciaram várias vezes inúmeros milagres que Jesus fez só por orar. Lembra quando aquela grande multidão estava e Jesus pregando a eles? O dia já estava findando-se, ou seja, terminando-se, o dia estava já escurecendo. Jesus falou assim: não tem como despedir esse povo uma hora dessa com fome. O que nós temos aí para dar para esta multidão comer? Sai um discípulo de Jesus lá do meio da multidão e falou assim: eu vejo que tem um menino que está aqui no nosso meio, que tem 5 pães e 2 peixes. Imagina se os apóstolos que estavam ali com Jesus devem ter falado: agora eu quero ver o que ele vai fazer. Porque segundo a palavra de Deus, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes. E o que é que aconteceu? Vocês sabem, um grande milagre. E não foi só uma vez não. Lá na frente novamente, e sobraram 12 cestos cheios nessa primeira feita. Lá mais na frente, Jesus faz novamente quase que o mesmo milagre. Também foi com multiplicação de forma diferente, sobrou menos cesto, mas Jesus também fez a multiplicação. Com o quê? Com uma oração. E a oração de Jesus não foi aquela que ficou meia hora, 1 hora, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. É uma oração sincera, verdadeira, de dentro para fora, não da boca para fora. Simplesmente Jesus chegou, como certa vez Jesus falou assim: Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmãos, que fantástico isso, que confiança Jesus tinha no seu Pai, Jesus ali como filho, que confiança Jesus tinha no seu Pai em dizer assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Posso falar? Mas por causa desses excomungados que estão aqui em volta, por causa dos incrédulos, por causa da pequena fé, eu vou fazer uma oração aqui, só para eles verem que o Senhor está comigo. E Jesus faz a oração e o milagre acontece. Irmãos, nós somos o que de Deus? Filhos. Mas que filhos somos nós que não confiamos no nosso Pai? Que quando colocamos diante dele uma oração, uma causa, algo que nós temos, e por não termos a resposta com 1 semana, 30 dias, pastor, o senhor está sendo, né? Não, eu estou falando já com prazo longo. Tem pessoas que não aguentam esperar nem 1 semana, já começa a murmurar, já começa a reclamar, já procura outra igreja, vai procurar a oração dos 7 pastores, porque um só não é suficiente. Mas não é a oração do pastor, é a sua oração. Quem está entendendo, diga amém. Os discípulos presenciaram inúmeros milagres, e eles entenderam que foi por causa da oração que os milagres aconteceram. Tanto é que eles chegaram para Jesus e falaram: nos ensina a orar.
Nós precisamos aprender, porque através dessa oração nós temos percebido que o Senhor tem obtido vários milagres, várias curas, coisas extraordinárias têm acontecido quando o Senhor ora. Irmãos, nós precisamos aprender também, para que a gente ore e Deus também venha nos responder. Sabe por quê? Porque segundo Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda continua respondendo a oração daqueles que nele acreditam. Ore, busque a Deus. E Ele disse mais, olha o que é que Ele disse: certamente que existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Então nós já percebemos que existem orações que Deus não considera como oração. Quais? Não useis de vãs repetições. Exemplo: Jesus, 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 e nunca acaba, irmão. Deus não considera isso como oração. É por isso que Ele não responde a oração de muitas pessoas que são religiosas, que são fanáticas e que não tem nada que não tem a resposta de Deus. Ele diz mais: os heróis da fé sabiam fazê-la e por isso venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza eles tiraram o quê? Irmãos, você sabia que a oração da fé faz você que está se sentindo fraco começar a sentir forte apenas com uma oração? Pastor, eu estou fraco, eu não estou conseguindo, pastor, eu não alcancei, eu não estou conseguindo vencer, pastor, está difícil. A Bíblia diz que a oração da fé tira força da fraqueza. Como? Isso é fé, e fé não se explica. Fé não se explica. Fé simplesmente é a certeza. Quando você ouve a palavra, você tem certeza que Deus vai te abençoar. Você pode fazer aquilo que você não estava conseguindo e você já não vai mais sentir dor e já vai conseguir fazer aquilo que outrora era difícil. Por quê? Porque você teve fé e através da fé, Deus te curou. Seja o que for, irmãos, nós precisamos acreditar. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isto e muito mais conseguiram, porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado o quê? Coração. Outro ponto que nesse estudo que me chama a atenção, quando aqui está escrito que na batalha, o que eles fizeram? Eles se esforçaram. Irmãos, virão dias ainda tenebrosos, difíceis, complicados. Se você pensa que está difícil, você não sabe nem do que ainda está por vir, porque a Bíblia diz que isso que estamos vivendo é só o princípio. É só o princípio. Se é princípio, é o começo. Eu te faço uma pergunta, diante do Espírito Santo, irmãos, será que você vai aguentar a perseguição da igreja? Eu estava estudando hoje, como sempre, todos os dias eu estudo, irmão. Inclusive eu já estou quase terminando de ler a Bíblia completa novamente, estou quase terminando, todo ano eu faço isso, e Deus colocou 2 versículos no meu coração, e disse assim: nunca estes versículos foram tão essenciais como nos dias de hoje. Quais? Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos dar importância e aproveitar o tempo que nós estamos tendo aqui, ó. Porque tudo indica, não sei se o momento está próximo ou não, para que isto se cumpra,
mas a perseguição da igreja me parece que já está bem à porta. Então, nunca foi tão essencial este versículo. Um dia, Senhor, na tua casa, vale mais do que em qualquer outro lugar. Um dia só. Ou seja, o que é isso? Dá importância, dá crédito, dá valor para aquilo que nós estamos ainda podendo fazer. Porque virão dias que nem cultuar a Deus poderemos mais, porque está escrito na palavra do Senhor: terão fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas o de se ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Por quê? Continuando, ele diz: e você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Uma pergunta para nós. Você já sabe como é esta fórmula? Como você deve fazer? Como você deve proceder? Você sabe? Há muita coisa boa esperando por quem? Diga graças a Deus. Irmãos, tem muita coisa boa ainda esperando por nós. É só a gente entender como funciona. Por quê? Diz mais: aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do quê? O dia que nós aprendermos a fazer a oração da fé, o melhor também vai ser concedido a cada um de nós. Ou seja, segundo o estudo, nós ainda não estamos vivendo o melhor que Deus tem. Mas isso é possível. Quando aprendermos a fazer a oração que Ele deixou como fórmula para os seus filhos. Diz a leitura: não vamos nesta lição estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos os males. Existe tal fórmula? Sim. No livro de Isaías 43, 26 está escrito, olha o que eu disse para vocês agora há pouco na introdução: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que o quê? Irmãos, olha a fórmula, entenda: procura lembrar-me. Espera aí, pastor, como assim? Deus é esquecido? Não. Você precisa lembrar a Deus o que está escrito em sua palavra como promessa. Você lembra da palavra, cita a palavra, de que forma? Entrando em juízo juntamente, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, a tua promessa não falha, está escrito isso, isso, isso e isto. Pai, o Senhor sabe como eu tenho agido, como eu tenho feito, as suas razões. E a última parte, que é justificativa, quem faz é o Senhor. E Ele, irmãos, Ele é um justo juiz. Ele não negocia princípios. Ele não negocia valores. Ele vai lhe conceder o que de fato você merece por direito. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo e nem voltar atrás da sua palavra. Se existe uma regra, se existe uma fórmula de como obter os milagres de Deus, esta forma está na palavra, como nós acabamos de ler agora. Diz mais, ainda tem mais. Temos aí nesta declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará o quê? Essa é a fórmula. Que vai nos fazer o quê, igreja? Vitoriosos.
procura lembrar-me. Aí ele especifica: ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder o quê? A graça. Lembra a Deus: Deus, eu sou o teu filho, eu tenho andado em retidão com o Senhor, Pai, a tua palavra me promete que eu serei abençoado, mais do que vencedor, que eu vou comer o melhor desta terra. Pai, foi o Senhor que falou, e o Senhor não é mentiroso, eu creio em ti, Deus, eu quero. Rapaz, Deus vai olhar e vai falar assim: esse está de acordo com as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: procura-me lembrar-me. E lá na frente, em uma das suas cartas, Paulo disse assim, ó: entremos diante do trono da graça com ousadia, com intrepidez. Irmão, não entra assim: ah, pai, o senhor sabe que eu sou um pobre coitado, me ajuda, Senhor. Tem gente que muda até a voz para falar com Deus, faz aquela voz de coitadinho, sabe? Espera aí, é por isso que você não está recebendo. Porque você tem que ser mais valente do que o quê? Do que o valente. Pai, estou na tua presença, em nome de Jesus, eu sou o teu filho, eu mereço, a tua palavra disse isso e isso ao meu respeito. Pai, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor não é mentiroso, o Senhor é verdadeiro, e Deus vai se agradar da oração que você está fazendo, porque é a fórmula que lhe fará vitorioso em nome de Jesus. É com intrepidez, é com ousadia, e ele diz mais: se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar na sua santa presença, lembrando-o de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante nos pertencer. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido, poderá questionar que desde que Ele é onisciente, Ele sabe tudo e por isso não precisamos lembrá-lo. Isso aqui é para os religiosos, irmãos, para os fanáticos, que não tem nada de Bíblia, só acha que sabe, mas não sabe de coisa alguma. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe de que precisamos antes de lhe pedimos as bênçãos, pois foi assim que Jesus ensinou, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Mateus 6,8. Irmãos, é verdade. Como alguns também dizem que a doença e que a enfermidade que elas estão vivendo no seu próprio corpo é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa pega um versículo só para ela. Muitas vezes versículos isolados da palavra de Deus, como esses argumentos aqui, estão aonde? Estão na palavra. Não, eu tirei da palavra, está aqui, Jesus sabe o que eu preciso, então eu não preciso lembrá-lo, eu não preciso. Irmãos, Jesus estava ensinando os seus apóstolos a orar. Eles estavam ensinando ele como obter os resultados que eles queriam. Não é que o Senhor tenha este ou quaisquer outros problemas, nem que existem contradições na Bíblia Sagrada. Irmãos, preste atenção, a Bíblia não existe. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma contradição, sequer. O que é que existe? Falta de conhecimento, falta de entendimento e não procurar entender, estudar, procurar para saber o que está escrito. Aí a pessoa, irmãos, entenda, a Bíblia, quando você for ler, você não pode ler. Que isso, pastor? Quando você for ler a Bíblia, você não pode ler. Como assim? Porque Bíblia não se lê, igual você lê um jornal, igual você lê um gibi. Bíblia se estuda, você lê jornal. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que as pessoas estão sem conhecimento, porque elas estão lendo, tipo assim, ó, aqui ó, estou aqui no livro aqui ó, como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Adiantou o quê?
Você entendeu o quê? Eu só li. Bíblia não se lê. Diga comigo, Bíblia não se lê. Bíblia estuda. Diga graças a Deus. É por isso que nós precisamos estar diante de Deus todos os dias para aprendermos. Bíblia não se lê, Bíblia estuda, irmãos. Às vezes você está só lendo. É por isso que, entenda, sabe quem é que lê Bíblia? Quem deixa os Salmos 23 aberto. Sabe quem é que lê Bíblia? Quem deixa os Salmos 91 aberto. Esses lê. Quem estuda não precisa deixar os Salmos abertos, porque está aqui no coração. É isso que nós precisamos. Por isso que alguns questionam, acham que não é dessa forma e continua da mesma forma. Qual? Enfermos, sofrendo, não há miséria, não há destruição terrível. Bíblia você estuda, Bíblia você não lê. Guarde esse ensinamento que vai servir para o resto da sua vida. Amém, pessoal? Não é que o Senhor tenha antes ou qualquer outros problemas, nesse aqui nós lemos, parte da frente. Quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam, e é verdade. Lembra o que a gente fala aqui sempre? Irmão, esqueça tudo que está lá fora. Você veio para a casa de Deus. Às vezes você está aqui e está pensando, ai meu Deus, o pastor não termina logo, justo hoje ele está demorando, daqui a pouco vai chegar gente na minha casa. E daí, irmão, você está diante da presença de Deus, e você está preocupado em ir embora. Você está preocupado com quem vai chegar lá. O único que você precisa está aqui. E às vezes você sai daqui sem ele. Por quê? Porque você se preocupa demais lá fora. Você se preocupa com o que você tem que fazer amanhã, com o cheque que vai cair amanhã, com os boletos que vencerão amanhã, e você não dá importância para o que está sendo pregado aqui. A Bíblia diz, cada dia o seu mal. Então amanhã só pertence ao amanhã. Quem me garante que nós vamos chegar amanhã? Quem me garante? Tem algum vidente aqui? Nem se tivesse, não saberia. O problema é que nós estamos ainda muito aonde? No mundo. Esse é o problema. Nós temos que sair da terra. Nós não somos daqui não, irmão. Nós somos espirituais, cidadãos dos céus. Amém, Jesus? Então, quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus. E a nossa oração fica o quê? E o quê? Fica vazia e destituída de fé. Não tem fé nenhuma nas nossas palavras. Sabe por quê? Porque as coisas materiais nos cercam. A nossa mente não está firmada em Deus, não está ligada no Senhor. Aí oramos, sabe como? A ermo, a Deus dará. Não pode ser assim. De qualquer jeito, para qualquer direção, para qualquer rumo, não. Existe um rumo da oração, e o rumo é a palavra. Deus, está escrito, e é sobre esta palavra que eu oro, é sobre essa promessa que eu reivindico, é sobre, meu Deus, as escrituras que eu coloco a minha fé, e eu quero o meu milagre. Às vezes não fazemos, não se ligamos com Deus, ficamos no automático. Já viu o automático? O carro no automático, por exemplo, o meu carro é automático. Eu vou daqui em Tangará da Serra sem engatar uma marcha, ele engata tudo sozinho. Assim existe crente na oração automático. Não, tem que ir mais fundo, tem que buscar mais de Deus, tem que se envolver com o Senhor. Amém, pessoal? Como ele declara aqui, fica vazia a oração, destituída de fé, poder e autoridade, e por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Por quê? Porque a oração está vazia. Oração vazia, e oração que não tem, é oração que não tem fé, e oração que não tem fé, não agrada a Deus, e se não agrada, como é que ele vai nos responder? Como é que ele vai nos responder? Quando começarmos a orar, lembrando ao Senhor as suas promessas, estamos, na verdade, fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito.
ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente, de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que nós, da palavra de ouvidos à palavra que vem, a palavra de Deus, é isso mesmo. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Então, estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria o quê? Nossa própria pessoa. Sabe por quê? Porque estamos lembrando que Deus prometeu do que está escrito, e se estamos lembrando, a fé também está surgindo no nosso coração. E se surgiu a fé, Deus vai abençoar. O bem, o benefício é nosso. Aqueles que usam este método sabem que isto é verdade, pois Deus não precisa de que nós o lembramos, para que Ele próprio fique ciente de que nos havia prometido aquela bênção. Irmãos, Ele sabe. Agora, a fórmula da oração precisa ser colocada lembrando das promessas. Promessas. Deixa eu te falar algo. Você tem promessa de Deus. E você sabe que você tem. E às vezes está demorando para cumprir, porque você não lembra Deus. Porque você não tinha o conhecimento desta fórmula. Quantos anos se passaram que a promessa ainda não cumpriu? Quantos? A promessa vem através de uma palavra que você recebeu e guardou. E quantos anos já se passaram? Hoje é dia de você entrar diante do trono de Deus e falar: Deus, eu quero. O Senhor me prometeu. Entremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir o quê? Você não pode entrar de qualquer jeito para decidir algo. Porque se você precisar decidir algo naquele momento, e se você não entrar sem preparo, você vai perder a batalha. É como que um advogado fosse julgar a causa do seu cliente e ele não levasse uma prova sequer. Vai ganhar a causa? Não vai. Às vezes é o que está acontecendo, porque é desta forma que nós estamos entrando na batalha. Despreparados, sem capacidade alguma da parte de Deus, porque não buscamos. E aí, sabe o que me dói como pregador? É de ver o cristão, o filho de Deus, sofrendo. Se o meu coração corta com isso, imagina o coração do nosso Pai, o nosso Pai Celestial. Imagina ele pensando assim: Deus, será que ele nunca leu Isaías? Já, Deus fala assim, ele já leu, que eu morri por eles, que as dores e as enfermidades de todos eles e os pecados eu coloquei na cruz quando eu também fui crucificado. Imagine Deus falando assim, filho, conversando com Jesus, porque Jesus está à destra de Deus hoje. Ô filho, lembra o que o apóstolo Pedro escreveu? Que tudo que diz respeito à vida eu conquistei e dei aos meus filhos. Será que eles ainda não sabem disso? E Jesus fala, Jesus é a palavra, sabe, Pai. Inclusive essa semana eles já leram, só que eles não creram. Imagine o diálogo do pai com o filho, se referindo aos filhos aqui na terra. Sabe o que acontece com os cristãos? Os cristãos, muitos deles acreditam que Jesus vai voltar e vai morrer de novo.
estão igual os judeus, acreditando que Jesus não ressuscitou, que ele está morto e que ele ainda vai ressuscitar. É por isso que eles vivem daquela forma. É por isso que eles vivem daquele jeito. Sem ter, sem receber, sem experimentar o que nós já experimentamos, mas às vezes, por alguns momentos, deixamos de acreditar. Sabe o quê? Até o derramamento do Espírito Santo, que nós já experimentamos e tivemos a oportunidade de ter, mas às vezes desacreditamos que Jesus pode fazer algo por nós. É triste, mas é uma grande realidade, às vezes até no nosso meio. Como diz aqui, Deus diz que devemos entrar em juízo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levarmos alguém a juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre quem? Não foi assim que Satanás fez com Jó? Não tendo acusação de que se fazer a respeito de Jó. Jó não tinha acusação. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Jó não tinha do que se acusar. Temente, justo, desviava-se do mal, era alguém praticamente quase que perfeito. Mesmo assim, Satanás entrou na presença ali de Deus e pediu para cirandar, pediu para tocar na vida de Jó. Alguém que não tinha o que reclamar da sua conduta, do seu proceder, de como ele servia a Deus. Inclusive, Deus fala de Jó, que ele era assim: você tem visto o meu servo Jó, o próprio Deus que fala a respeito de Jó. E aí eu fico pensando, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, irmãos, preste muita atenção no que eu vou te falar. Não tinha nada programado, e eu gosto quando não tem, porque daí é o Espírito Santo que está nos dirigindo. Se fosse conosco, será que Deus nos guardaria como guardou a Jó e depois nos restituiria em dobro por causa da nossa fidelidade? Ou se Deus permitiria o diabo tocar na nossa alma, na nossa vida? Porque na vida, que é o bem maior, precioso, Satanás não pôde tocar. Deus não deixou. E olha que ele não tinha motivos. Mas pare para pensar. Você tem muito motivo para Satanás tocar na sua vida. Nós temos vários motivos. Por quê? Porque às vezes não somos firmes, não somos constantes, não somos fiel e nem se desviamos do mal. E aí vem uma pergunta para a igreja. Diante desse cenário que você está vivendo, sinceramente, você não tem medo de ir para o inferno? Você não tem medo de ir para o inferno? Ou você acha que o inferno não existe? Pense. Pense no que o Espírito Santo está te falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é de mim, não. É do Espírito de Deus. Pare, pense, reveja os seus conceitos. Se preciso for, peça perdão.
e volte a fazer o que Deus quer que você faça, não o que você está fazendo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levarmos alguém em juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. E nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar o quê? Rapaz, parece até o cenário que nós estamos vivendo. Não teve direito nenhum, mas provou, foi descondenado, né? Ou razão. Precisamos então nos preparar para entrarmos em juízo, e isto nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrá-lo. Lembre, após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinho, nem tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Irmãos, olha que fantástico. Para entrar em juízo, eu não posso ir sozinho, eu preciso de um advogado. Aí eu vou lá, contrato um bom advogado, porque eu não sei nem falar lá dentro, então o advogado tem que falar por mim. Mas aqui, trazendo para nós não podemos ir sozinhos, e nem podemos pedir para que Deus vá por nós. Espera aí, irmãos, tem gente que você convida para a igreja e fala assim, não vou não, mas ora por mim. Irmão, como é fantástico isso. As pessoas não querem enfrentar, elas não querem batalhar, elas não querem lutar, mas elas querem o quê? Oração. Olha aí o que nós estamos aprendendo. Eu não posso ir sozinho e nem posso pedir para que Deus vá sozinho. Entremos junto ou juntamente, em juízo. É você e Deus, é você e Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Você já contratou ele? Ele não cobra nem honorários, faz tudo gratuito. Mas às vezes você prefere sacrificar do que obedecer. Jesus não cobra, ele nunca perdeu uma batalha sequer, e tem muito cristão sacrificando a sua vida porque é rebelde e desobediente. Que coisa, irmão. Que coração duro é esse, Jesus? Mais duro do que essa parede de concreto. Por quê? Porque não quer fazer o que Deus determinou. Ele diz que temos que ir juntamente, a batalha é nossa e não do Senhor, e temos que fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque também. Isto é a certeza do quê? Quando você entra juntamente com aquele que nunca perdeu, então você pode ter certeza que também você não vai perder. Vai vencer, já venceu, é só uma questão de tempo, creia. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Fala para mim. Se a Bíblia é o nosso manual de instrução, de conduta, então me mostra na palavra quando Deus perdeu uma batalha sequer. Então é com esse que você tem que se aliar, com eles que você tem que se unir. Para quê? Para que você também venha ter vitória. Isto é simplesmente impossível de acontecer. Entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito da nossa posição diante daquela situação. E então, destemidamente, iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente que usando o nome de Jesus, e partir para cima do adversário, exigindo que ele e tudo que é dele saiam de nossa vida, da nossa família e também da nossa finança, da nossa propriedade, daquilo que nos pertence. No nome de Jesus, ele não pode ficar. No nome de Jesus, ele tem que obedecer, apresentando as suas razões. Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo,
precisamos apresentar as nossas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso, e aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito, a não ser aquele que determinamos. O que você determinou, esse você deve permanecer. E outro, resultado, descarta, porque esse não é o de Deus. Joga fora, porque não provém do Senhor. Fique naquilo que você determinou na oração. Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alerta, pois o inimigo vai tentar de todas as formas nos ludibriar. Às vezes, ele vem bem de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. E é verdade, irmão. Foi assim que ele fez com Adão e com Eva lá no jardim. Como eu tenho falado, nós, como servos de Deus, nós precisamos orar todos os dias e pedir a Deus discernimento espiritual, sabedoria, entendimento e capacidade. Para quê? Senão o diabo vai nos enganar. O alvo sou eu, o alvo é vocês. Ora, irmãos, sejam sóbrios, vigilantes, atentos. O diabo vem de mansinho e de uma forma sorrateira. Ele tem derrubado muito cristão, mas não é aquele tombo que você fala, nossa, quebrei uma costela. Não, ele sabe até derrubar, a tal ponto que você pensa que você está de pé, mas cuide para não cair, porque você já foi derrubado há muito tempo, você só não percebeu. O diabo, ele vem, ele puxa o tapete assim, ó, devagarzinho, você nem sente que mexeu, você nem sente que está no chão, mas ele já te derrubou. Aqueles que já estão lá fora, esses foram caídos, né, de verdades assim que todos veem. A pior queda é aquela que a gente não consegue enxergar, porque muitos estão dentro da igreja, mas como? Caídos, prostrados, porque o diabo já derrubou. Às vezes é o seu pensamento, irmãos. Um pensamento medíocre, um pensamento de miséria, um pensamento escravo que tem te escravizado, que tem te aprisionado em qualquer área da sua vida. Está caído. Não consegue se levantar, não consegue se erguer. Por que não consegue? Porque nem ele sabe que ele caiu. Sansão estava bem, não estava? Por quantas vezes que ele era preso, quando a Dalila gritava, olha Sansão, o exército dos filisteus, ele rompava, quebrava tudo as algemas, quebrava ali tudo que haviam prendido ele, e ele ia e vencia o exército. Na última vez, Sansão falou assim, vou sair como se fosse das outras, e prende, pode prender Dalila, pode prender, prendeu. Sansão, aos filisteus, os filisteus chegaram, pegaram, tiraram um olho, físico e espiritual já tinha ido há muito tempo, ficou como o boi lá rodando em um só lugar. Tem gente que não sai do mesmo lugar, é a mesma vidinha, entra ano, sai ano, é uma miséria, é uma pobreza, é uma escassez. Irmãos, você precisa se levantar contra este mal, já está caído. O que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável, não é miséria, não é pobreza, não, é abundância de tudo. Diga graças a Deus. É isto que nós precisamos entender, levantar-se contra este mal e em nome de Jesus falar, saia agora. E ele tem que sair. Ele não pode ficar. Nós precisamos agir desta maneira. Diga graças a Deus. Então, ele diz aqui o seguinte, vamos ler de novo. 3, apresentar as suas razões. Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões.
apresentar as nossas razões, é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso, e aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, ou seja, ninguém pode passar por cima, a palavra, ela é verdadeira, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito, a não ser aquele que determinamos. Nesta hora devemos ficar bem acordados e o quê? Alertas, acordados e alertas. Pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar. Às vezes ele vem bem de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas não fossem dadas por merecimento. E se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são conhecidas, pela graça, mediante a fé, ou seja, pela graça é o favor não merecido, não podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada. E aí, teremos o quê? Você joga tudo por água abaixo, quando você não entende o que Deus está falando com você. Por isso que eu digo o seguinte, irmãos, e sempre que o Espírito Santo me lembra, eu falo, você precisa estar alerta e acordado, como nós acabamos de ler, nos cultos. Por quê? Às vezes toda a palavra é para você, às vezes uma palavra, uma frase que eu venha dizer através do Espírito Santo, vai mudar a sua história, mas às vezes você dorme. E eu estou falando do sono físico. Estou falando do sono físico. Irmão, se você não consegue vencer o sono, você não vai vencer o câncer, você não vai vencer outra doença. O sono vem para você, o sono vem para mim, mas eu não posso me entregar ao sono. Está com sono? Estou. Levanta-se, fica de pé. Vai lá, bebe uma água, vai lá na porta, fica lá, presta atenção no culto, vem para frente. Você está desperdiçando a oportunidade de Deus mudar a sua vida, de Deus abençoar, de Deus curar, de Deus libertar, de Deus prosperar. Quer uma coisa? Está dormindo? Estou. Sai de trás, senta na primeira cadeira e todas as vezes que eu ver você cochilando, eu vou lá tocar no seu ombro. Pastor, mas vai ser uma vergonha. Vergonha é o que o diabo está fazendo com você. Vergonha com a doença que não sai do seu corpo, que não sai da sua perna, que não sai do seu braço, que não sai das suas costas, que o demônio está montado na sua cacunda e você não tem vergonha. Isso é vergonhoso. Não se entregue ao sono, desperta, acorda. Coloque-se de pé, não deixe o diabo te vencer. Mas as pessoas não entendem. Ah, pastor, mas irmão, para com isso, para. Chega de mimimi na igreja, vamos crescer. Chega de mimimi. Nós precisamos ser cristãos firmados na palavra, firmados nas rochas, não aqueles inconstantes dos nossos caminhos, como criança que precisa de chupeta que coloca na boca. É por isso que a igreja se encontra desse jeito. E olha, irmão, que eu sou um pastor, o que eu tenho coragem de falar? Eu falo e eu mostro dentro da palavra, e a igreja está assim. Imagine se eu fosse daquele meio frouxo. Esse que é o problema, as pessoas não despertam. Mas querem receber bênção, querem que Deus abençoe, querem que o milagre aconteça, mas você quer fazer do seu jeito, você quer que Deus vá na sua casa, você quer que Deus vá na sua empresa, porque na igreja você não vem. Ah, mas Jesus foi na casa da sogra de Pedro, então fica esperando ele lá na sua casa. Você tem um genro que chama Pedro, se tiver, talvez ele vai. Aí continua dizendo aqui, às vezes a pessoa tem que falar assim para as pessoas entenderem. Porque às vezes elas não entendem. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância, olha aí que eu estou acabando de falar, tem muita gente ignorante acerca da palavra, que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais. Meu Deus, olha aí, irmão. Tem cristão preguiçoso, pastor, o que mais tem? Cristão preguiçoso, cristão que dá desculpa. Irmão, o tal do crente é bom para dar desculpa, irmão. Misericórdia. Se eu liguei para a irmã falou assim, pastor, não vou hoje não, mas só não está vindo, não é só hoje, já tem mais de 30 dias que só não vem. Não, porque eu tenho que pingar um colírio no olho, não sei de quem aí, porque não tem ninguém que pode pingar para ele. Eu falei, meu Deus do céu. Diante do Espírito Santo, a irmã falou isso para mim.
Irmã, mas o horário de pingar o colírio é só no horário de culto, pastor, é nos horários de culto, mas não tem ninguém que pode pingar o colírio no olho dele. Eu falei, quantos anos essa pessoa tem? Ela consegue se movimentar, que eu pensei que estava paralítico, irmão. Não, tem braço? Tem. Consegue mexer com o braço? Consegue. Então por que o infeliz não põe o colírio no olho? Mas o cristão, irmão, é cada desculpa, é cada coisa. Sabe o que é isso? Preguiçoso. Cristão preguiçoso, cristão que dá desculpa para as coisas de Deus. E por isso que a vida está assim. Não muda, não acontece nada. Como o demônio, lê comigo aí, vai lá, igreja, ajuda eu a pregar, vai lá. Diga para o irmão que está do seu lado, acorda, desperta. Lê para mim aí, como o demônio gosta, diga assim, o demônio gosta de pessoas que vivam na ignorância, que sejam preguiçosos nas coisas de Deus. Diga assim, o demônio gosta desse tipo de gente. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o demônio gosta de você? Porque pela cara não dá para saber se é preguiçoso, né? Estava indo tão bem, pastor. Pois é, o final sempre é melhor mesmo. Já tava... É porque o final sempre é melhor, né? Então é assim. Irmãos, cristão preguiçoso nas coisas de Deus e não aprendemos aquilo que é nosso. Só assim ele poderá, na hora da nossa oração e julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar. Opa, peraí. Se o diabo dá desculpa, foi o que nós lemos aqui? Foi ou não foi? Então, quando nós damos desculpa, quem está agindo em nós? Porque quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Pastor, é verdade, irmão. Olha para a Bíblia e veja quando João Batista estava no deserto batizando. Vinha gente da onde? De longe. Para chegar lá e ouvir raça de víboras. Que eu me lembro, eu nunca me chamei vocês assim. Ainda não. E o povo ia lá, ainda arrependia dos pecados, se convertia, ainda João pegava e água, mata, pronto. E o povo ia. Aqui, se eu apertar, irmão, não sei não se domingo vai dar gente. Mas eu não vou mudar o meu jeito de pregar. E o que Deus falar, no meu coração eu vou transmitir. Muitas vezes ele conhece, muitas vezes, ele conhece, será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar as suas razões, e assim não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Ninguém quer perder, mas a sua conduta está fazendo você perder sempre. Lembre-se da lição número 3, em que estudamos que direito não reclamado é direito inexistente. Se você não reivindica as suas bênçãos, você não vai recebê-las nunca. Você tem direito à bênção, ou seja, é uma afirmação. Você tem direito em ser abençoado. É direito seu, irmão. É nosso direito. Amém, pessoal? Direito de ser o quê? Abençoado. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Ele já levou as suas doenças para que você não tivesse que levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Sabe por quê, irmãos? Conta, isso aqui é importante. Deixa eu falar um negócio para você. Quem era Satanás? Um anjo de luz, um dos principais do reino dos céus, está escrito isso na Bíblia. E ele, como anjo e como um dos principais que ele era, não existe um homem sequer na terra que conhece mais da palavra de Deus do que Satanás. Não existe. Ele ganha de todos. Se eu não procuro conhecer e saber o que me pertence, facilmente ele vai me enganar. Agora, ele só engana
Quem não conhece. Porque, como eu já disse a você, se você pegar, por exemplo, coloca para mim Lucas 10, 19, e usar isso aqui contra Satanás, se você perguntar para uma pessoa que está manifestada com o espírito, perguntar, demônio, o que está escrito em Lucas 10, 19? Ele vai falar para você isso aqui, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. O diabo sabe o que está escrito, mas você sabia? Isso aqui são versículos-chave, irmãos. São versículos que eu, quando entrei na igreja, me ensinaram. Como A, B, C, D, E, F, G, H. Isso aqui são base que a gente aprende quando entra na igreja. São base. E nós hoje, com a evolução do cristianismo, às vezes não temos o conhecimento do que é base. E é por isso que o diabo engana. O versículo-chave de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, o versículo-chave, o ápice da Bíblia, João 3,16. O que está escrito lá, pastor? Nós devíamos saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Irmão, você precisa saber isso. Mas qual é o problema? A gente lê a Bíblia, ao invés de estudar. Esse é o grande problema. E por isso o diabo tem enganado, e por isso ele tem ludibriado. Irmãos, se você não se despertar, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Falta pouco para ele concluir o terceiro estágio, que é o quê? Que é destruir sua vida. Porque roubar, muitas vezes ele já roubou o quê? A palavra. O que eu preguei domingo? Quem estava aqui no culto domingo, levante a mão. O que eu preguei domingo? Vamos lá, por vez. Esse lado aqui. Esse lado aqui. O que eu preguei domingo? Sabe o que eu preguei domingo? Que prosperidade é dom de Deus. Amém, pessoal? Amém nada. Eu não preguei isso domingo. Então por aí você já vê. Domingo eu preguei sobre a cobiça, a Érica falou. Eu falei sobre a cobiça no domingo. Então o que o diabo faz? Já roubou. Que a gente não guarda. Amém, pessoal? Não lê Bíblia. Bíblia você estuda. Palavra você guarda aqui, no coração. Não é no caderno. No caderno você anota. Mas a palavra tem que estar aqui dentro. Dentro do coração. Quem está por isso que é o seguinte, não confie na sua mente também. Porque ela pode te trair. Anota, chega na tua casa, ó, olha para você ver, você teve segunda, você teve terça. Poderia ter dado uma revisada no que você aprendeu no domingo, para você que anotou. Você ia se fortalecer mais ainda. Na quarta, hoje você aprendeu aqui, está aprendendo? O quinto passo, que é a fórmula, está de quinta até domingo, de quarta até domingo tem quinta, tem sexta e tem sábado, tem 3 dias, para você ler de novo. Senta lá com a sua família, senta lá com os seus filhos, coloca lá a folha e lê para eles. Lê para eles. Você vai estar aprendendo de novo, você vai estar ensinando eles. Faça isso. Quanto tempo eu tenho falado isso? Nós precisamos fazer. Amém, pessoal? Nós precisamos fazer. Nós precisamos entender o que é que Deus quer de cada um de nós. Então o texto aqui continuando diz: a Bíblia garante que você é mais que vencedor.
Mas se você não conhece as declarações da Bíblia que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Quando estamos cientes dos nossos direitos, e isto podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Tem até um hino que diz assim, acho que é da Fernanda Brum, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E outro resultado, eu não quero. Ela diz que você é mais do que vencedor, então você é mais do que vencedor. Ela diz que você é curado, então você é curado. Ela diz que você é liberto, então você é liberto. Ponto final, acabou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Podem falar o que quiser, podem comentar, podem inventar. Irmão, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Simples. Quando nós sabemos a nossa posição, o lugar que nos pertence, Davi falou assim, Deus, quando eu ocupar o meu lugar, eu saberei julgar retamente. Essa foi uma oração de Davi. O dia que você estiver no seu lugar, que é a palavra de Deus, o lugar de todo cristão, irmão, você pode pedir o que você quiser, a Bíblia diz que tudo vos será feito. Faça isso. Coloque diante de Deus. Obedeça a palavra do Senhor e a Bíblia, então, ela vai acrescentando, né, em nossas vidas a cada dia mais e mais. Para que te possa justificar. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. O propósito da oração é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na onde? É na oração que você vence. É na oração. É na oração. Tem até um hino do Lázaro que fala isso. É na oração, meu irmão. Temos que orar mais, né? Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus, será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais, quanto físicas e o quê? Ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo, como se esse jamais houvesse pecado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Diga amém. Indultar, perdoar, criminoso. Aí ele diz aí, ó, por ocasião do Natal, o ano novo pode indultar, perdoar o criminoso e não pode, porém, rejeitá-lo na posição. Me dá uma outra folha, tem uma outra folha aí? Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. A minha cortou um pouquinho aqui e ficou ruim. O presidente da República, por ocasião do Natal ou Ano Novo, pode indultar, perdoar o criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Olha só, ora, sem a justificação, olha só, que vem pela fé, jamais teremos paz com Deus. Se não tivermos paz com Ele, podemos esquecer. Jamais seremos abençoados, mas graças a Deus que isto é possível, e para isso que Ele nos convida. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Irmãos, o nosso tempo não permite mais, mas eu creio que aquilo que foi necessário lhe dizer,
O Espírito Santo falou. Falou para quê? Para mudar, para trazer uma resposta, para trazer um despertar, um rompimento. Onde? Em qualquer área da sua vida. Agora vamos orar. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloca o fundo aí. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, e vamos colocar-nos diante do Senhor as nossas causas, para que Jesus possa então nos justificar. Pai, em nome de Jesus, diante, ó Deus do Senhor, nós aqui nos estamos, mais uma vez, ó Deus, para clamar, para buscar a Ti, e assim, ó Deus, recebermos aquilo que o Senhor tem declarado que é nosso. Pai, diz na Tua palavra, procura lembrar-me, entremos em juízo, juntamente, apresenta as Tuas razões, para que Te possa justificar. Pai, diante do Senhor, nós aqui, ó Deus, estamos lembrando as promessas, a Tua palavra, aquilo que o Senhor nos garante por direito, e juntamente contigo na oração, em nome de Jesus, que é a porta, nós entraremos por ela e encontraremos, ó Deus, pastagens. Pai, nós suplicamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentando as nossas razões, e o Senhor é aquele que nos justifica. Então, ó Deus, em nome de Jesus, o que é nosso por direito, nós tomamos posse agora. Nós assim, em nome de Jesus, paralisamos o mal, mandamos o mal embora, e dizemos ao principado, à potestade, que estava prendendo, aprisionando a vida desta pessoa, eu digo, pega tudo que é seu e saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai me justificar, trazendo para a minha vida a vitória que eu preciso, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem crê, diga graças a Deus, e pode aplaudir o Senhor, que Ele merece.